Oi, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos e deveres dos avós. Olha que assunto gostoso, um assunto muito legal. Os avós têm direitos e vocês vão descobrir quais são agora. Tem deveres também? Tem, mas é um dever bem suave. É um dever que todos vão cumprir direitinho. Olha que foto mais linda. Peraí, para variar, o computador está mais lerdo do que eu. Olha que foto linda, né? Os avós e os netinhos. Então vamos lá. Com a separação dos genitores, é possível que ocorra o afastamento dos avós, tanto maternos quanto paternos. O convívio e a proximidade com os avós, bem como a ligação com sua ancestralidade, refletem de forma positiva ao bom e pleno desenvolvimento da personalidade do menor. Óbvio, né? Os avós são os seus ancestrais, eles têm muita história para contar, eles têm muita vivência para partilhar, muita bagagem de vida, né? E isso faz bem para o desenvolvimento da criança. Hoje em dia, o papel dos avós na família ultrapassa os presentes e mimos dados aos netos. Normalmente, eles são um amparo afetivo e financeiro de pais e filhos. Muitas vezes estão ao lado e até mesmo à frente da educação e sustento de seus netos, com sua sabedoria e experiência, e muito contentes por vivenciar os frutos do seu fruto, ou seja, a continuidade da família. A nossa legislação assegura o direito paterno ou materno de ver os filhos, colaborar em sua manutenção e educação nos casos de dissolução da sociedade conjugal. Isso quer dizer o quê? Quando há uma separação no seio familiar, né, um divórcio, a legislação assegura que tanto o pai quanto a mãe têm o direito de visitar os filhos, que é a regulamentação de visitas, colaborar com a manutenção, que são os alimentos, e a educação. Até 2011, a legislação era omissa quanto à regulamentação dos direitos de visita dos avós aos netos. Então, até 2011, o Código Civil, né, a legislação, só regulamentava visitas com relação dos pais aos filhos. Os avós não tinham esse direito. A Lei 12.398 de 2011 entendeu explicitamente o direito de visita dos avós aos netos. Convém lembrar que é exatamente nessas situações de conflito familiar quando o filho mais sofre com o divórcio dos pais, que se revela útil a presença dos avós, servindo como exemplo de subsistência da organização familiar. É um momento de muita fragilidade e os filhos sofrem demais com a separação dos pais. E os avós dão conforto, dão carinho, dão uma palavra amiga, estão ali presentes, né, para segurar essa situação, esse momento aí emocional, né? Os nossos tribunais garantem aos avós o direito de se avistarem com os netos. Os pais, com o divórcio, podem estender seus desentendimentos aos próprios pais e sogros. Tais desavenças podem influenciar o relacionamento dos avós com os netos. Então, quando há uma separação, um divórcio, pode ser que os pais da criança estendam alguma raiva, alguma desavença, algum desgosto com os pais ou sogros, e isso afeta
a vidinha, né? A vida do dia a dia da criança, né? O pai e a mãe não podem, salvo motivos muito graves, colocar obstáculos nas relações entre o menor e os seus avós. Na falta de acordo entre as partes, essas relações serão regulamentadas pelo juiz de família. Então, a partir de 2011, caso algum de vocês se encontrem numa situação dessa, em que o pai e a mãe não permitem que vocês visitem os seus netos, há a possibilidade de entrar com um pedido de regulamentação de visitas no fórum, na Justiça de Família, e o juiz vai regulamentar, vai dizer os dias e os horários que os avós poderão visitar os netos. Não é só porque os avós residem em outro estado ou até mesmo outro país, ou porque possuem divergências com os pais da criança e do adolescente, que a convivência não poderá ocorrer, a fim de garantir o contato entre crianças e avós para que mantenham sadios os vínculos de amor e de afeto. Pode o juiz obrigar os genitores, os pais da criança, né, para que cumpram e se comprometam a estimular esse contato. Nesse contexto, destacamos que a harmonia e paz familiar é a base principal para o desenvolvimento humano e social da criança. Guarda dos netos atribuída aos avós. Os avós, além de vinculados aos netos por laços de parentesco, mantêm com eles relações jurídicas de grande importância, podendo inclusive requerer ao juiz medidas de proteção ao menor no caso de abuso de poder por parte dos pais. Então, nós estamos vendo aqui o segundo direito dos avós. O primeiro direito é a regulamentação de visita, o direito de visitar os seus netos, e o segundo direito é de obter a guarda desses netos, caso os pais tenham algum problema na educação deles, né? Problemas graves de abandono intelectual, de maus tratos, né? Entretanto, deve-se notar que sempre é considerado o efetivo interesse do menor, sendo que, na falta de acordo, o deferimento judicial da guarda será a quem revelar melhores condições para exercê-la. Então, o judiciário, a vara de família, ela vai sempre olhar o que é melhor para a criança. Se, depois de um estudo social, de um laudo, de entrevista com psicólogos, o juiz entender que o melhor para a criança é ficar com um dos pais, ele vai dar a guarda para um desses pais. Se o juiz entender que o melhor para a criança é ficar com um dos avós, ele vai dar a guarda para um dos avós. A regra tem um sentido amplo e dá chance à entrega do menor aos avós quando os pais não quiserem ou não puderem exercer a guarda. Agora vem o dever, né? Até agora eu falei dos direitos, agora vem um dever pequenininho e bem suave. Pensão alimentícia para os netos. Hoje é muito comum os avós serem chamados para fornecerem a pensão alimentícia para os netos. Duas situações abrem oportunidade para a chamada dos avós para a prestação alimentícia. Uma das possibilidades é a falta de ascendente em grau mais próximo, ou seja, imagina que essa criança ficou órfã, não tem pai nem mãe, que é o ascendente mais próximo, então os avós são chamados a pagar a pensão alimentícia. E a segunda hipótese é a falta de condições econômicas do pai ou da mãe em prestar esses alimentos. Desse modo, só será admissível a ação de alimentos contra os avós se o pai ou a mãe não estiver em condições de concedê-lo,
ou seja, se estiver incapacitado financeiramente ou se for falecido, como eu expliquei agora há pouco. Mesmo a guarda sendo confiada aos avós, ela não exime os pais do pagamento da obrigação do pagamento de alimentos. Então, imagina que esses pais perderam a guarda por algum motivo, a guarda está com os avós, mas a prestação alimentícia, continua sendo obrigação do pai e da mãe. Assim, o avô torna-se devedor na medida em que é chamado pela ordem. Qual que é a ordem? Primeiro os pais, na falta ou na impossibilidade dos pais, os avós. O fato de os pais morarem longe e de ser mais cômodo dirigir a ação de alimentos aos avós, não se justifica excluir o pai da obrigação. Constatado que os pais não possuem condições de sustentar os filhos e que os avós devem ser chamados, surge a questão: que avô deve ser chamado primeiro? Para os avós, não há ordem. Se os 4 avós tiverem condição, a pensão pode ser dividida entre eles na proporção das necessidades e do poder aquisitivo de cada um. Pode-se chamar um e este um mandar chamar os outros. Deve-se também observar que, muitas vezes, os avós são chamados somente para complementar a pensão já fornecida pelos pais, quando ela for insuficiente para a manutenção da criança. Vou dar um exemplo aqui. O caso de uma mãe que entrou com a ação contra os avós paternos. Ela alegava que o pai de seus filhos não estava cumprindo com o pagamento de 5 salários mínimos por mês, e por isso os avós paternos deveriam arcar com esta responsabilidade. O avô, obrigado a pagar a pensão no lugar do filho, não aceitou bancar a despesa sozinho e quis dividir a conta com os outros avós, os avós maternos, e ele conseguiu. Então, essa conta foi dividida entre os avós paternos e os avós maternos. Para a justiça, não importa quem vai pagar e assegurar os direitos da criança. O importante é que ela tenha uma estrutura completa para viver. E para isso, a ajuda, tanto emocional quanto financeira, dos avós é muito importante. Esse é o recadinho que eu queria passar para vocês hoje e dizer que na situação atual que nós estamos vivendo, talvez para algum de vocês não seja possível exercer esse direito agora, né, de visitação, de abraçar. Infelizmente, por enquanto, não. Mas gravem esses direitos aqui, né, na memória, para quando tudo isso acabar, vocês exercerem o direito que a lei permite, né? Continuem se cuidando, continuem com fé e esperança, que tudo isso já está passando e nos veremos muito, muito em breve. Beijo a todos.